Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, vendo as pessoas que admiravam o templo de Jerusalém, começa a falar da destruição do templo e dos sinais que acompanharão o fim dos tempos. Exatamente nesta última semana do ano litúrgico, a Igreja contempla essa realidade do mundo que terá um fim. Ou seja, esta história que nós vivemos, ela encontrará o seu término. Exatamente porque depois dessa história começa o céu, começa a meta-história, ou seja, começa aquela realidade que é a eternidade junto de Deus. É por isso que a Igreja, nesta última semana do ano litúrgico, coloca em relevo um hino antigo, composto na Idade Média por Tomás de Celano, chamado Dies Irae. É um hino que era usado antigamente para as missas de defuntos, as missas de Requiem. Era usado como sequência antes do Evangelho. Mas após a reforma litúrgica do Vaticano II, nós temos agora como um hino que acompanha a liturgia das horas durante toda esta última semana do tempo comum, antes de começarmos o Advento. O Dies Irae começa dizendo: Dies Irae, dies illa, solvet saeculum in favilla, teste David cum Sibila. Dia da ira é aquele dia em que o mundo se dissolve em cinzas, tendo como testemunha, ou seja, testemunha profética de quem anunciou isso antes, Davi e a Sibila. O que é que se trata? Davi, claro, nós conhecemos o rei Davi, que como grande profeta, inspirado por Deus, compôs os Salmos, em que se fala realmente o dia do juízo e do julgamento divino. No entanto, até nas culturas pagãs, aqui no caso a Sibila, profetisa pagã, até as culturas pagãs viam essa realidade de um mundo que irá se dissolver e haverá um juízo e um juízo final. Veja, não é necessário a gente ser cristão para saber, para enxergar neste mundo os sinais de que ele está se dissolvendo. Solvet saeculum in favilla. Ou seja, a gente vê que as coisas passam. Eu olho para mim, eu olho para o meu corpo, eu olho para as folhas que caem e murcham, eu olho para o ferro que enferruja, eu olho para tudo que está ao redor e esta caducidade, desculpa a palavra difícil, ou seja, as coisas ficam caducas, elas caem, elas decaem. Esta caducidade da realidade material nos fala exatamente que este mundo, tal qual nós o conhecemos, ele não pode ser eterno. Agora, isto que a razão natural, que a inteligência já nos mostra, é uma reflexão filosófica que nós podemos fazer a respeito da transitoriedade desse mundo. No entanto, a revelação de Deus, ela nos ajuda, ela nos ilumina ainda mais, mostrando que este mundo vai passar. E nós vemos os sinais históricos de que ele passa. Mas não somente isto. Virá aquilo que não é transitório. Virá Jesus. Virá o reino dele. Virá a felicidade com ele. E isso faz com que os nossos corações verdadeiramente fiquem abrasados de amor por Cristo. Os primeiros cristãos, quando refletiam a respeito do fim do mundo, do fim dos tempos, faziam isso de cabeças erguidas, como diz o Evangelho, porque estava próxima a nossa libertação. E é assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos meditar, sabendo que Ele virá. E Ele virá como majestoso juiz para nos dar a recompensa eterna. Rezemos pela conversão deste mundo
que passa, rezemos pela nossa perseverança, que Ele venha. Maranatá, vem Senhor Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.